Olá pessoal, me chamo José Milton, sou professor da Fantastic Info e venho aqui trazer hoje mais uma dica de Excel no assunto de gráficos, né? Eu vou mostrar como é que a gente faz para criar esses gráficos aqui com imagens transparentes, né? Então isso é uma dica bem legal aí para vocês personalizarem aí as apresentações, os trabalhos de vocês e os dashboards. Mas antes de a gente começar, eu vou pedir aí por gentileza, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, nos ajudem aí a levar esse conhecimento para mais pessoas, ok? Então, vamos lá, a nossa aula. Então nós temos aqui um gráfico, né, onde eu tenho dois métodos diferentes, né, de fazer essas informações, mas utilizando imagens. Por exemplo, aqui no primeiro gráfico, que é uma pesquisa entre homens e mulheres, eu tenho a parte aqui de cima que eu fiz o valor em percentual, poderia ser em unidades, sempre tendo um limite. No caso aqui eu fiz porcentagem. Se eu vier aqui e mudar o valor, 75%, ó, observem que o meu gráfico, ó, a informação ela vai diminuindo, né? Então se eu colocar lá 80%, ó, ele subiu. A mesma coisa no caso aqui, ó, 30% das mulheres. Ah, 100%. Olha lá, ele já preenche tudo. Nesse outro do lado da Torre Eiffel, que poderia ser um percentual de pessoas que viajaram para Paris, por exemplo, para uma agência de turismo, né? Eu posso vir aqui e mudar também, ó, 10%, ó, diminuiu, olha a parte amarela, né? Se eu colocar 80%, ó lá, ele sobe, 100%, ó, aí ele vai preencher a torre toda, né? 60%, ó lá, um pouquinho mais da metade aí da nossa torre, né? 50%, ó, fica na metade. Então vejam que ele vai alternando. Então como é que eu faço isso dentro do Excel? Vamos começar fazendo esse primeiro, que é uma forma mais simples. Eu vou vir aqui na planilha 1. Observem que aqui eu tenho os valores e eu já tenho duas imagens, ó. Essas imagens são imagens com fundo branco e com o contorno, tá vendo, ó, transparente, perfurado. Essa imagem vocês podem obter elas na internet, pode usar algum programa de edição de imagens, que aí você remove a imagem interna e mantém o fundo branco e salva como PNG. Deixa essa parte de dentro transparente, o fundo branco ou da cor que você quiser e salva ela como PNG para manter a transparência, né, desse objeto. Olha lá, tanto que se eu trago para cá, ó, observem, ó, que essa imagem ela é vazada, ela está transparente. Por isso que eu deixei a linha de grade. Como é que eu uso isso aqui? Bem simples. Seleciono a tabela aqui com os valores que eu quero. Venho no inserir, gráfico de colunas. Vou fazer um gráfico de colunas. Pronto, ó. Criei o gráfico de colunas, ele já está aqui. Vou pegar aqui, ó, o eixo daqui dos valores aqui do lado, né? Do lado esquerdo, clico duas vezes. No painel do lado direito, aqui ó, que ele abriu pra gente, eu vou colocar o valor mínimo em 0. Ah, mas já tá 0. Coloca mesmo assim, para ele não redimensionar. E o valor máximo eu vou colocar em 1, que seria 100%, tá? 1. Coloquei, Enter. Pronto, defini de 0 a 100%. Eu gosto de deixar aqui em cima os valores, inicialmente, tudo em 100%, para ficar fácil de a gente fazer o ajuste. Como que eu vou fazer agora? Feito isso, eu pego a figura que eu tenho transparente. Opa, antes disso, deixa eu mudar a cor dessa coluna, ó. Cliquei uma vez, ele marca as duas. Aí eu dou mais um clique, peguei a coluna aqui dos homens. Aí eu venho aqui, ó, formatar, aqui em cima, formatar. Cor de preenchimento, e aí eu escolho a cor. Por exemplo, vou pegar esse azul escuro. E aqui no outro, ó, eu clico uma vez, clica mais uma, quando ficar marcada só a coluna, vai lá no preenchimento e escolhe a cor, ó, vermelho. Feito isso, eu vou pegar minha imagem e vou colocar ela em cima do gráfico. Se acontecer isso aqui, ó, da imagem não ficar em cima do gráfico, duas formas. Ou você pega o gráfico, clica nele com o botão direito e envia o gráfico para trás, ó, enviar para trás, aí ele vai para trás. Ou você pega a imagem e joga ela para frente, tá? Botão direito na imagem, trazer para frente. Vou pegar aqui a minha imagem, ó, no caso do homem aqui primeiro, ó, e vou colocar ela, ó, sobre a minha coluna e ajustar o tamanho, ó. Vou deixar na altura da coluna do gráfico, ó lá. Aí eu posiciono. Ah, mas não preencheu tudo, ó. Tá vendo? Ficou parte dos braços sem cor. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essas linhas de grade, ó. Cliquei na linha aqui, vou deletar.
Ficou uma parte sem? Clica em qualquer coluna do gráfico 2 vezes. Vem aqui do lado direito, ó, nas opções da série. E diminui o espaçamento aqui, ó, a largura do espaçamento. Então eu posso pôr, por exemplo, com 120, ó lá. Preencheu tudo, ó. Tá vendo? 120 já resolveu, ó, minha imagem. Faço a mesma coisa com a outra, ó. Pega a imagem aqui da mulher, coloco aqui no meu gráfico, ó. Né? Aí eu diminuo até eu posicionar ela, ó, no local que eu desejo, ó. Pronto, ó. Posicionei, tá bem? Posso clicar aqui embaixo no eixo, ó. E aí eu venho aqui nas opções de cor, linha, sem linha, tá? Pra ele tirar aquela linha cinza, ó. Aí ficou só as informações. Aí eu posso vir aqui, ó, e mudar. Pesquisa, né? Por exemplo. Aí eu poderia ter colocado o título da minha pesquisa. E aí pronto, ó. Conforme eu mudo aqui, ó. 50 lá. 80. Olha lá, ele vai preenchendo, né? Conforme o valor for mudando, vai dando a ideia do preenchimento. Aqui eu usei essas duas, mas poderia ser qualquer imagem, uma garrafa, um carro, um prédio, qualquer opção, tá? Isso é uma maneira. Você faz o gráfico de coluna, ajusta a largura das colunas e sobrepõe essas imagens de fundo branco com o meio vazado, com o meio transparente, ok? Essa é uma maneira. A outra forma que a gente tem de fazer, que vai ser essa que eu vou usar aqui com a Torre Eiffel, né? Deixa eu até aproveitar e copiar essa torre daqui, ó. Melhor, eu vou inserir ela aqui que eu tenho ela salva. Inserir, ilustrações, imagens. Eu vou inserir a imagem da Torre Eiffel, tá? Então eu vou procurar ela está aqui, ó. Cadê? Fantastic Info, aulas, Torre Eiffel, ó. Inserir, olha lá, já tô com a minha imagem aqui da Torre Eiffel. Então o que eu vou fazer? Antes de eu começar qualquer coisa, o que eu vou precisar, né? Eu preciso dessa imagem que está transparente, ó. É a imagem com fundo transparente. Na verdade, a imagem toda ela é transparente, tanto o fundo quanto essa parte de dentro. É diferente daquela anterior, que só a parte interna estava transparente. Então eu tô com essa imagem aqui transparente, e aí eu preciso fazer agora essa cor aqui de dentro. Eu preciso preencher, pintar ela dentro. E aí para fazer isso, eu vou fazer um truque. Eu vou vir aqui no inserir, ilustrações, formas, e aí eu tenho aqui a forma livre. Vou clicar na forma livre. Observe que meu mouse ele vira uma cruz. Eu vou contornar toda essa minha figura. Então, ó, ele vai fazer uma linha azul. Aqui, ó, deixa eu mudar aqui. Cadê? Olha lá. Ele faz uma linha azul, tá vendo? Ó, se eu fizer a mão livre, né? Não vou fazer a mão livre porque vai dar trabalho. Então, ó, vou vir aqui no inserir ilustrações, formas, forma livre. E aí eu faço assim, ó, eu dou um clique, ó. Quando eu só clico uma vez, ó, fica linhas retas. E aí eu vou dando clique, ó. E aí ele vai fazendo a linha. Não dá pra perceber muito bem, porque o fundo a imagem é preta, né? Mas ele tá clicando, ó. Eu vou fazer em 3 partes aqui, porque tem esse meio aqui que ele é vazado, tá? Ó. Então, ó, eu vou fazer primeiro a parte de baixo, a base. Ó lá, eu vou clicando por cima da linha preta. Só toma cuidado para essa linha azul ela não sair para fora, né? Porque senão ele vai acabar pintando fora. Essa parte aqui que é meia, que é a elipse, né? Que é um círculo. Aqui talvez vocês tenham que dar vários cliques, né? Porque como a linha ela é reta, então tem que dar vários. Eu gosto de ir clicando do que usar, por exemplo, a mão livre. De eu clicar, segurar e ir passando. Porque com a mão livre a gente treme, né? Então se tremer, às vezes a gente não vai conseguir, ó. Pronto, ó lá. Quando eu chego perto do ponto inicial, ó, ele faz o fechamento. Ele fechou a minha imagem, ó. Então eu fechei essa primeira parte. Por que eu fiz assim? Eu vou fazer em 3 partes. Porque eu não quero que esse meio aqui, ó, ele seja preenchido, tá? O meio branco. Aí eu vou lá no inserir de novo, ilustrações, forma livre, ó. Aí eu vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Vou clicar aqui, ó. Aí eu vou dando clique até ele preencher aqui, ó, a minha forma. Como a forma aqui ela é reta, acaba sendo até mais fácil, né, ó. Aí eu subo aqui, pego essa parte, ó, vou descer aqui. E aí eu vou juntar. Pronto, ó lá.
fiz a segunda parte. Repito o processo para a terceira parte, que é a parte de cima. Então, inserir, ilustrações, formas, né? E aí eu pego forma livre e faço. Detalhe, não precisa ficar perfeito, né? Porque na verdade o que eu preciso é só que ele fique por trás dessa borda preta. Como essa minha imagem que eu escolhi, ela tem uma borda preta bem larga, então eu acabo tendo uma facilidade maior, ó, para poder dar os cliques aqui, né? Por quê? Ele me permite, né, ter uma área melhor aí de trabalho, né? Pronto, ó lá. Fiz aí a terceira parte. Fiz as três partes, aí eu clico nas três, ó, seguro o Shift e vai clicando nas três para selecionar elas. Aí vem aqui, ó, na opção aqui em cima, ó, formato de forma, agrupar. Aí eu agrupo tudo, ó, agrupar. E aí aqui no contorno eu posso tirar o contorno, ó, sem contorno. Observe que deu a impressão agora, ó, de ser uma imagem só. Ficou meio falhado aqui, mas não tem problema, tá? O importante é eu ter esse fundo aqui. Agora feito isso, eu vou criar o gráfico, ó. Vou selecionar o valor, inserir, gráfico de coluna. Ó lá, fiz um gráfico de coluna, semelhante ao que a gente tinha feito anteriormente, né, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes no eixo de valor, né? Vou clicar aqui 2 vezes no eixo dos valores. E aqui na opção, ó, nas opções do eixo, ó, opções do eixo, eu vou colocar aqui o mínimo 0. Opa! Então aqui, ó, nas opções do eixo, no mínimo 0, o máximo de 1. Tá? Ah, mas já tá. Mas digita mesmo assim e dá um Enter para ele fixar. Feito isso, eu vou jogar aqui em cima, ó, 100%. Olha lá, ele está em 100%. Vou copiar agora essa imagem que eu desenhei. Ctrl C. Ah, e se quiser muda a cor dela antes, tá? Ó. Por exemplo, quer pôr vermelho? Eu posso pôr vermelho, ó. Muda a cor dela antes de copiar. Mudou a cor? Aí Ctrl C. Vem aqui na coluna do gráfico e dá um Ctrl V, ó. Colei, ó. Vou até apagar esse númerozinho aqui de baixo, porque eu não preciso dele. Vou dar um delete nele, ó. Colou. Ah, ficou estranho. Então o que eu faço? Clica 2 vezes nessa coluna. Vem aqui do lado direito, opções da série. E diminui a largura aqui do espaçamento, ó. Por exemplo, 120, foi pouco, ó. Então 50, ó lá, ainda não. Então 10%, ó. 10% ficou legal, ó. Então observem que aí eu ajustei. E ficou aqui minha coluna. Vou testar para ver se isso aqui tá aumentando e diminuindo, ó. 50. Ó, mas ele tá achatando, tá vendo? Não é isso que eu quero. Como é que eu resolvo isso aqui? Clica na coluna do gráfico. Vem aqui do lado direito no painel. Se não aparecer, clica 2 vezes na coluna do gráfico, né? Que tá com a Torre Eiffel agora desenhada. Vem aqui, ó, cor de preenchimento. Na parte de preenchimento, nós vamos pedir aqui para ele empilhar e dimensionar aqui, ó. Empilhar e dimensionar. Unidade da imagem vai ser 1, porque aí é o 100% que eu tenho, tá? Então vai ser 1. É o tamanho máximo que eu tenho aqui do lado, ó. Esse empilhar. Ó lá. E aí quando eu ponho para empilhar, ele corta, tá vendo, ó? Porque como é até 100%, não atingiu 100, ele vai cortar o meu objeto, tá? Posso tirar essas linhas de grade, ó. Deletei elas. E aí eu posso pegar agora essa imagem e colocar ela sobre essa área, ó. Botão direito, trazer para frente, né, ó. E aí eu coloco a Torre Eiffel aqui, ó, em cima. E aí eu ajusto, ó, a posição e o tamanho dela, ó. Aí é questão de ir fazendo o ajuste, ó. Tá? Ah, não ficou legal, ó. Diminui. Porque como a gente contornou, então teoricamente é para ela ficar perfeita, né, ó, em cima. Pronto, ó lá. Aí eu posiciono mais ou menos, ó. Ó lá. Posicionei. E aí quando eu jogo os meus valores, ó, é a impressão que ele dá é que está mudando o valor, né, ó. Ó lá. E aí essa imagem aqui de fora que eu desenhei, eu posso até descartar ela depois se eu quiser,
porque eu não preciso dela. Foi só o contorno para eu poder copiar e colar no lugar da coluna, ok? Então vejam que fica bem legal, né? Ó, dá a impressão de que ele está subindo, né? Ou descendo ali o valor, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Curtam o vídeo, deixem os comentários de vocês aí. Deixem as dúvidas que nós vamos responder na medida do possível, né? Deem sugestões também, nos ajudem a continuar tornando aí esse nosso canal dinâmico e com bastante conteúdo e dicas úteis aí para vocês no dia a dia. Se não forem inscritos ainda, se inscrevam, compartilhem com os amigos essa dica, mostra para eles, né? Quem sabe aí pode ser útil para várias pessoas também, ok? Então, muito obrigado, valeu e até a próxima!